Você sabia que seu corpo tem uma maneira de se comunicar que não é através do pensamento, da fala ou de gestos? Essa maneira do corpo se comunicar é através de resposta muscular. Isso mesmo. E essa resposta não depende necessariamente da sua mente consciente. Não depende da sua mente ou de como você quer se comunicar para responder determinada questão. Mas ao contrário, essa resposta muscular, essa resposta sinestésica, se dá através do seu inconsciente. É uma resposta celular, orgânica do seu corpo, que pode responder às perguntas feitas por pessoas de fora ou por você mesmo. Como é que essa técnica pode te auxiliar a acessar o seu inconsciente e a saber o que o seu corpo quer dizer sobre determinadas questões, tanto psicológicas como mentais, espirituais e físicas? Fica aqui nesse vídeo e você vai saber tudo sobre sinestesia, sobre como as terapias utilizam a sinestesia para fazer um atendimento personalizado e individual de acordo com a necessidade de cada cliente. E também você vai aprender dicas de como você pode utilizar essas respostas para se conectar consigo mesmo, para atender às mensagens do seu inconsciente e para ficar mais conectado com a sua intuição. E com isso você pode ser uma pessoa mais centrada e com melhores escolhas, tanto para a sua vida pessoal como sua vida profissional e financeira. Práticas terapêuticas como a hipnose clínica, biomagnetismo medicinal, bioenergética, Psyche, né? São práticas que utilizam a resposta muscular como resposta para tratamento terapêutico de seus clientes. Isso por quê? Porque nós, seres humanos, somos dotados de um campo. Esse campo pode ser propagado a longas distâncias, fora do nosso corpo. Inclusive, não existe barreira física e não existe problemas com relação à distância para que esse campo seja acessado. Esse campo de comunicação entre as pessoas, entre os seres humanos. É um campo invisível, dotado de energia eletromagnética e frequências específicas, e que em muitos lugares, né, em estudo científico, é chamado de campo de energia 2.0. Também é conhecido como a caixa, né, como um lugar onde todas as informações estão presentes. Todas as informações de todos os humanos, né, que existem ou que já existiram. Nesse caso, o seu nome completo e a sua data de nascimento é o seu endereço nesse campo. E é a partir do momento que você consente que outra pessoa entre em contato com o seu campo, você autoriza que a pessoa receber esse tratamento, receber esse auxílio clínico, e você autoriza que outra pessoa entre em contato com o seu campo, essa pessoa tem acesso ao seu corpo. E pode ser o seu corpo metafísico. E esse corpo metafísico, ele tem representação no seu corpo físico. De maneira que, ao dar os comandos ao corpo metafísico, e isso pode ser através de uma pessoa antena, uma pessoa que pode naquele momento estar perto e pode lhe representar. Pode ser você mesmo. Você pode estar de frente ao terapeuta e ele executar a manobra, né, da terapia em você, mas ele pode estar à distância e executar essa manobra da terapia em uma pessoa antena, uma pessoa que vai estar representando o seu corpo. Ou pode ser boneco, ou também pode ser uma representação gráfica, né, em um mapa. Essa representação é conectada ao seu campo e esse campo representa você. Isso é tão verdade que, ao interagir com esse campo, ao interagir nesse campo e dar os comandos nesse campo, o seu corpo físico responde de maneira sinestésica. Essa maneira sinestésica vai depender de onde vai estar sendo medido. No biomagnetismo medicinal, geralmente eles olham
a perna, né? As pernas, porque no comando ou na reação do rastreio provocada pelo ímã, né? Que o biomagnetismo ele impacta o corpo com ímãs e a resposta vem através do encurtamento da perna direita. Ou em algumas pessoas o encurtamento da perna esquerda ou o alongamento da perna direita. Porque o ímã mexe no campo eletromagnético da pessoa e nesse sentido ele provoca uma comunicação do corpo sinestésica, que é o encurtamento da perna. Esse evento também pode ocorrer à distância, né? Através do comando, através do campo. O seu corpo vai responder de maneira sinestésica, encurtando ou o polegar da mão direita ou a perna direita. Não importa a distância, não importa se é perto ou se é longe. Outra maneira outra terapia que utiliza também o movimento sinestésico é a bioenergética. A bioenergética ele usa a força muscular para interpretar as necessidades do corpo. Em alguns lugares são disponibilizados tabelas com o nome das doenças ou o nome dos procedimentos e, concomitantemente, as ervas medicinais que podem tratar essa enfermidade. E a pessoa é exposta a essas informações. E à medida que o corpo observa qual é a prática terapêutica e qual é a erva medicinal que vai tratar o problema físico que a pessoa se encontra naquele momento, problema físico e emocional, o corpo responde com resposta muscular. Nesse sentido, ele responde, a técnica mais utilizada é o anel, né? Anel Warren, em que a pessoa faz esse movimento, né? Com a mão. E a outra, né? O terapeuta que vai atender a pessoa pressiona com força, tentando abrir os dedos, né? Tentando abrir os dedos da pessoa, né? É a pessoa nesse movimento, ele tenta abrir seus dedos e você fazendo força, ele não consegue abrir. Mas a partir do momento em que seu corpo está respondendo com uma resposta muscular a uma pergunta, interação no campo, interação com o corpo físico, interação com o seu inconsciente, você perde a força a responder. Então, nesse sentido, o seu corpo, né, previamente concordado, vai responder sim, né, a resposta muscular. Então, nesse sentido, quando a pessoa é exposta àquele agente que pode estar causando a sua enfermidade ou que pode estar causando determinado problema na sua vida, ao pressionar o anel, que é feito pelos seus dedos, você vai ter uma fraqueza muscular, que é a resposta do seu corpo, evidenciando que realmente aquele problema que está sendo proposto ali é o que está ocasionando o seu problema de saúde. Bem como para os tratamentos. Esse procedimento também é feito para o tratamento. Já no Psyche, que é uma psicologia energética utilizada para tratar os traumas ou crenças limitantes, né? Porque muitas vezes a gente deixa de conseguir as coisas na vida porque a gente não acredita que pode. Né? É tudo como você interpreta a sua realidade e como você enxerga a sua realidade. É isso que permite as suas capacidades. É isso que é a abertura até onde você pode chegar. Então, essa Psyche, né, essa terapia, né, ela utiliza a força, né, a força muscular, a resposta muscular, para identificar as suas crenças limitantes. Em determinado momento, quando o cliente é exposto, né, à terapia, ele se coloca de pé, com o braço esticado, e o terapeuta faz pressão no braço, né? E a pessoa consegue responder com força quando isso é não. E quando o corpo está respondendo sim, previamente acordado, você perde a força muscular. Então é questionado. Muitas vezes as pessoas têm crença, né, que não conseguem ganhar dinheiro.
Ah, eu não consigo ganhar dinheiro, mas elas pensam que conseguem. Isso é só um exemplo. Então, o terapeuta vai perguntar, fale com as suas próprias palavras. Eu sou capaz de ganhar dinheiro e sustentar minha família. A pessoa fala da boca para fora, porque na verdade a crença dela é contrária a isso. E quando coincide da sua crença ser contrária àquilo que você está dizendo, o seu corpo responde com a resposta muscular, que nesse caso vai ser enfraquecendo a força do seu braço. E aí existe um trabalho, né, de coerência dos hemisférios cerebrais, né, para gravar uma nova crença na mente da pessoa. Mas nesse vídeo aqui eu estou trazendo as questões sinestésicas, né? Como é que o seu corpo pode responder as perguntas que você pode fazer. Você também pode começar a entender como você funciona através de perguntas ao seu inconsciente. E aí você consegue identificar se a determinada coisa está lhe fazendo bem ou mal. Se você estiver com alguém, você pode fazer o anel Warren, né? E você pode pegar determinado alimento com a mão e pedir para a pessoa fazer o teste com você de força. Se aquele alimento vai lhe provocar algum dano, lhe faz mal a alguma saúde, você tem alergia, você vai ter a resposta muscular de acordo com a pergunta. Com relação ao Psyche, se você não tiver alguém para fazer a resposta muscular do seu braço, você pode utilizar o seu corpo como um pêndulo. Você pode treinar a resposta do seu corpo, se posicionando numa posição ereta em pé e dizendo sim e não. Quando você disser sim, você solta o corpo, respira fundo e olha para que posição, para que lado o seu corpo vai. Se ele vai para frente ou vai para trás. Então, se ele for para frente, quando você diz sim, o sim, a resposta positiva é o seu corpo indo para frente. E não é o seu corpo indo para trás. Algumas pessoas têm alteração disso, né? Quando elas estão soltando o corpo, respiram, estão lá conectadas. Quando elas dizem sim, o seu corpo pende para o lado direito. E quando elas dizem não, o seu corpo pende para o lado esquerdo. Essa é uma técnica, né, de utilizar o seu corpo como resposta, né? O seu inconsciente. Por quê? Porque o inconsciente, ele é maior do que o nosso consciente, né? É no nosso inconsciente que estão gravados o nosso modo de funcionamento, né? Ele é responsável por trabalhar o seu corpo, por pôr o seu corpo em funcionamento, como respirar, fazer o metabolismo dos alimentos, a circulação sanguínea, enquanto você não está se preocupando com o seu corpo. O seu corpo é uma máquina viva que opera de maneira a você experienciar a vida sem ter que se preocupar com ela. A sua única preocupação é na higiene, na alimentação, nos cuidados físicos do seu corpo. Mas o seu corpo, ele é uma máquina que ela opera só, através do comando inconsciente. E é esse inconsciente que governa tudo, ele sabe tudo sobre você. E os nossos programas mentais, eles também estão gravados no nosso inconsciente. Eles estão fixados no nosso inconsciente. E eles rodam automaticamente. E através da neuroplasticidade, né, através de executar atividades constantes, nós vamos ensinando de se submeter a determinadas situações constantes. Nós vamos moldando o nosso cérebro, né, através da neuroplasticidade. E é uma maneira de gravar no nosso inconsciente, né, de ficar ali gravado uma nova atitude. E é como você, um exemplo disso, né? Quando você aprende a andar de bicicleta. Você não precisa mais pensar sobre como é andar de bicicleta, você já faz isso automaticamente. Dirigir é a mesma coisa. Você também já dirige automaticamente. Esse é o papel do nosso inconsciente, né? De fazer tudo por você para você experienciar a vida. E nós, muitas vezes, não estamos aproveitando isso, né? Nós não cuidamos bem do nosso corpo, dessa máquina que faz tudo por nós enquanto nós estamos aqui experienciando a vida. E também nós não experienciamos a vida, né? Muitas vezes nós estamos no loop infinito da vida,
no loop infinito de tudo que acontece, né, conosco. E muitas vezes deixamos de ouvir o nosso corpo, né, que fala conosco tão lindamente, através da resposta muscular, como eu expliquei aqui, e através da nossa intuição. A nossa intuição é o nosso inconsciente gritando, né, quando nós não estamos vendo as mensagens corporais. E essa mensagem que eu quero deixar aqui. Meu nome é Bruna, sou terapeuta integrativa e eu trabalho com diversas terapias, né, promovendo o bem-estar físico e mental. E eu também utilizo as respostas do corpo para um atendimento exclusivo, personalizado, individualizado, que pode trazer melhores respostas para os meus clientes. E se você tem interesse em saber mais sobre isso, eu tenho o meu contato embaixo do vídeo. E você pode entrar em contato e nós podemos conversar mais sobre isso. Mas eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo, né? Que você salve, porque ele pode ajudar muitas pessoas com essa informação. E a você também. Se inscreva nesse canal porque eu vou trazer vários e vários vídeos sobre isso, sobre as terapias e sobre como elas podem ajudar, né, a nós termos uma vida melhor.